Já vai, já vai, já vai. Porque, gente, se você estudar mesmo, se você botar para ler, se você for estudar a Bíblia, você vira ateu na hora. Você vira. Toda cheia de contradições, não tem sentido uma coisa com a outra, tá entendendo? Então, se Bom fosse dia. verdadeira... Hoje são 28 de abril de 2020, terça-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Estou fazendo aí uma análise sobre as lendas acerca da ressurreição de Jesus que estão nos 4 evangelhos do Novo Testamento. E já mostrei até agora 27 contradições, porque são relatos lendários. Ninguém na história da humanidade ressuscitou. Na lenda bíblica, Jesus foi sepultado na sexta-feira. Passou-se o sábado e no domingo pela manhã ele ressuscitou. Isso nos relatos lendários da Bíblia. E nos 4 evangelhos, tudo diferente. Tudo diferente. Relatos diferentes e contraditórios entre si. Por quê? Porque são lendas. Nunca na história da humanidade, um homem, macho ou fêmea, ressuscitou. Nunca na história da humanidade, uma pessoa foi sepultada numa sexta-feira e ressuscitou no sábado, no domingo, saiu do túmulo, saiu da tumba e foi rever parentes e amigos. Essas lendas estão na Bíblia sobre ressurreição porque fazia parte do estilo literário do povo da Bíblia. Na Bíblia, a ressurreição não começou com Jesus e nem terminou com ele. No próximo vídeo, vou aqui mostrar isso. Onde os cristãos, melhor dizendo, aonde os cristãos foram buscar a ressurreição. No próximo vídeo. Nesse vídeo aqui, eu faço um hiato, porque ontem à noite eu recebi um áudio feito pela advogada carioca Ana Cristina, que mora na capital do Rio de Janeiro e que possui um canal maravilhoso no YouTube com o título Foco nas Ideias Responde. Por meio do Edson Martins, ela me encaminhou um áudio que ela fez em que um cristão, não sei se é evangélico ou é católico, em que um cristão diz a ela algo para que ela pense sobre a existência de Deus. Então você verá, ou melhor dizendo, você ouvirá daqui a pouco esse áudio aí, em que um cristão fala para a advogada Ana Cristina, para que ela pense sobre o que ele mostrou a ela, a respeito da existência do Deus hebreu, o Deus da Bíblia. Então, já que eu ouvi esse áudio ontem à noite, então resolvi aqui fazer um vídeo analisando aí a fala do cristão, correto? Daqui a pouco você verá isso aí. Antes de entrar aqui no assunto, trago mais uma vez o Freud, porque estou falando de religião, essa ilusão aí. Então, Freud aqui, Sigmund Freud, mais uma vez, o pai da psicanálise. Freud era judeu e ao mesmo tempo ateu, sempre foi ateu. Neste livro aqui, com o título O Futuro de uma Ilusão, a ilusão a que se refere Freud é a religião. Então vou ler aqui 2 passagens de Freud, porque é importante para você entender a fala do cristão diante da Ana Cristina. Então vou aqui analisar a fala do cristão para a Ana Cristina. Então é importante você ver aqui o trecho de Freud. Ele diz assim, na página 110 do livro dele: a religião contém um sistema de ilusões de desejo
com recusa da realidade, como apenas encontramos isolado na amência, uma confusão alucinatória radiante. Fecha aspas aí. O Freud está dizendo que a religião é um sistema de ilusões. E um sistema de ilusões que recusa ver a realidade. E ele diz mais ainda que o homem religioso, quando o homem entra numa crença religiosa, ele age como se fosse uma pessoa em estado de amência, uma pessoa em estado de demência. O homem religioso age semelhantemente a uma pessoa com deficiência mental, com demência. E esse homem religioso vive uma confusão alucinatória radiante. Então veja bem, quando você está diante de uma pessoa religiosa e ela diz alguma coisa, analise o que ela diz. E você vai ver que não tem sentido algum. Então a religião é um sistema de ilusões, com recusa da realidade. O homem religioso, ele recusa a ver a realidade que está diante dele. Ele recusa, porque a crença religiosa, a religião, é um sistema de ilusões, e um sistema muito forte. Vou ler aqui mais uma coisinha. Na página 88, Freud diz assim novamente: nenhum homem racional, veja aí, nenhum homem racional se comportará tão levianamente em outros assuntos, nem se contentará com fundamentações tão miseráveis para seus juízos, para sua tomada de partido. Ele se permite isso apenas em relação às coisas mais elevadas e mais sagradas. Fecha aspas aí. O Freud está dizendo aqui, o Freud está dizendo que o homem racional, um matemático, um físico, um antropólogo, um astrônomo, etc., ele diz aí que o homem racional, ele se contenta apenas com fundamentações lógicas para seu juízo, para sua tomada de partido. O homem racional. Já quando a pessoa entra numa igreja, numa religião, numa seita, esse homem racional, quando começa a tratar de deuses, de religião, ele começa a falar sobre deuses, esse homem, segundo Freud, ele perde sua capacidade racional. Ele passa a se contentar com fundamentações miseráveis para seus juízos, para sua tomada de partido. E isso a gente vê aí com frequência, né? O homem religioso agindo de forma infantil e escrevendo de forma infantil. É isso aí, é o retrato trazido por Freud. O homem racional, ele não se contenta com fundamentações miseráveis para seus juízos. Já o homem religioso, ele se contenta com fundamentações miseráveis para seus juízos. E é o que vamos analisar aqui na fala do cristão para a advogada Ana Cristina, correto? Antes de entrar aqui no assunto, veja aí o que disse numa entrevista não, no congresso, numa exposição. Veja o que disse o teólogo brasileiro já falecido, Rubem Alves. O Rubem Alves foi um cristão fervoroso, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, formado em teologia no Brasil, fez mestrado e doutorado em teologia nos Estados Unidos. E depois o Rubem Alves abandonou a crença cristã, a crença religiosa. Então ouça aí o que ele diz em um seminário aí, numa palestra dele, melhor dizendo, para o auditório. E ele aí faz uma referência ao filósofo alemão Friedrich Nietzsche. Então ouça aí o que diz o Rubem Alves, depois voltarei aqui.
O meu filósofo favorito, Nietzsche, disse uma coisa meio feia que eu vou repetir aqui. Ele disse que basta falar o nome de Deus para as pessoas terem a inteligência paralisada. Elas têm medo de pensar. Elas têm medo de pensar e medo de serem castigadas. Muito bem. Você ouviu aí o Rubem Alves reportando-se ao filósofo alemão Friedrich Nietzsche, o Rubem Alves dizendo que basta falar o nome de Deus para as pessoas terem sua inteligência paralisada. Viu aí? Basta falar o nome de Deus para as pessoas terem sua inteligência paralisada. É a mesma coisa que diz aqui, que dizia o Sigmund Freud. Entendeu aí? Muito bem. Agora ouça o áudio em que um cristão, uma pessoa cristã, não sei se é evangélico ou católico, veja aí o que ele fala para Ana Cristina. Depois analisarei o que ele disse. Veja aí. Ô Ana, eu vou te fazer uma pergunta. Vamos bater um papinho aqui. Olha só, veja bem. Suponhamos que você esteja certa, que Deus não existe. E se nós um dia iremos morrer, não perdemos nada, concorda? Que tivemos nada a perder, porque Deus não existe. Agora, suponhamos que você e aquele ateuzinho lá é lógico que estejam errados, né? Suponhamos que você morra, ou aquele ateu também um dia vai ter que morrer. E se Deus existir? Como é que fica? Entendeu? Agora, vamos olhar por outro lado. Não é preferível confiar em Deus, crer que Deus é bom, que Deus existe? Tirando essas ideias malucas. Se você crê em Deus, o que você tem a perder? Hein? Por exemplo, eu creio em Deus, né? Aí um dia eu vou partir dessa vida. Eu chego lá, não tem Deus, quer dizer, eu não perdi nada. Agora, se eu sou um ateu, né? Aí eu vim a partir um dia, nós iremos partir. E se Deus existir? Hein? Já era. Então não é melhor crer em Deus? Entendeu? Não é melhor crer em Deus? Certo? Porque se você crê em Deus, eu sei que Ele existe. Mas se Ele não vier existir, eu não perco nada. Agora, se eu sou ateu, já era, eu perco tudo. Para pensar. O que você acha disso? Muito bem, gente. Você ouviu aí, não é? Essa pessoa, esse senhor cristão, ele diz a Ana Cristina que é melhor acreditar no Deus dele, que é o Deus hebreu, o Deus da Bíblia, criado pelo povo hebreu. Deus algum existe, o homem é que cria deuses conforme sua cultura. Só para você ter uma ideia, hoje temos no planeta Terra 10.000 religiões e mais de 2.000 deuses. Então é o homem que cria deuses conforme sua cultura. O Deus desse cristão que fala para Ana Cristina não é o mesmo Deus dos muçulmanos. Não é o mesmo Deus, na pura acepção da palavra, até mesmo dos judeus. Porque os judeus rejeitam a figura de Jesus. E não é o mesmo Deus dos moradores da Índia, que ali existe o politeísmo, vários deuses. Entendeu? Então cada pessoa tem sua ideia de Deus e nada mais. Cada pessoa tem sua ideia de Deus ou de deuses. Isso prova que o homem cria deuses conforme sua cultura. Então esse senhor aí, ele fala a Ana Cristina que é melhor acreditar no Deus dele, que é o Deus o Deus da Bíblia, o Deus hebreu. Então ele diz que é melhor a Ana Cristina acreditar no Deus dele. E por que ele diz isso?
Veja agora a ingenuidade. Por que ele diz isso? Ele diz a Ana Cristina que é melhor acreditar no Deus dele, porque o Deus dele é castigador. O Deus dele guarda um inferno, porque ele é cristão, guarda um inferno para todos aqueles que não acreditarem nele. Então você vê, gente, que a religião, ela destrói o cérebro humano. Ela coloca o cérebro humano na lata de lixo. Esse cristão aí, esse senhor que falou essa bobagem a Ana Cristina, ele nem tem consciência da bobagem que ele afirmou. Então ele diz que é melhor a Ana Cristina acreditar no Deus dele, no Deus da Bíblia, no Deus dos cristãos. Porque para um ateu, melhor dizendo, um ateu acreditando no Deus da Bíblia, segundo o raciocínio do cristão aí, se um ateu não acredita no Deus da Bíblia, ele só tem a perder. Já o cristão que acredita no Deus da Bíblia, ele só tem a ganhar e nada a perder. Por isso, a Ana Cristina deve acreditar no Deus da Bíblia. Você vê o tamanho da inteligência desse senhor que falou essa bobagem a Ana Cristina. É melhor acreditar em Deus, no Deus da Bíblia, para evitar uma punição depois. Veja bem aí a ingenuidade desse senhor. Então, o que ele diz aí, gente, é melhor acreditar no Deus da Bíblia. O que ele diz não é criação dele. Não é criação dele. Ele leu isso aí em algum livro. Isso aí, na verdade, é a conhecida aposta de Pascal. Aposta do matemático francês, Blaise Pascal. Aposta de Pascal. Em livros religiosos, principalmente evangélicos, que só levam os leitores ao erro, a aposta de Pascal aparece ali como se fosse um argumento favorável à existência do Deus bíblico, o que é uma piada sem fim. Então, esse senhor que falou a Ana Cristina que é melhor acreditar no Deus da Bíblia para evitar uma punição depois, esse cristão aí, repito, isso não é ideia dele, é a aposta de Pascal. Ele leu isso aí e, infelizmente, entendeu tudo errado. Mas vamos aqui, aposta de Pascal. Fiz aqui uma anotação sobre o Pascal, Blaise Pascal. Ele foi um matemático francês. Ele foi físico, ele contribuiu muito para a ciência. O Blaise Pascal contribuiu muito para a ciência. Inventor, ele inventou muitas coisas, descobriu muitas coisas. Então ele contribuiu para o enriquecimento da humanidade. Blaise Pascal. E infelizmente você vê, ele nasceu em 1662 e faleceu em 1623, ele nasceu e faleceu em 1662. Ele viveu apenas 39 anos de vida. 39 anos apenas. Ele viveu. Morreu muito jovem, não é? Pois bem, o Blaise Pascal, ele foi um grande matemático, físico, inventor. E ele era um teólogo católico fervoroso, teólogo católico, em oposição a evangélicos e protestantes. Então ele era um teólogo católico. Muito bem. Essa aposta de Pascal, vou mostrar aqui o que ele diz, que é a mesma coisa aí mostrada por esse senhor cristão, a Ana Cristina. O Pascal, ele fez a seguinte aposta, ele disse: é melhor acreditar em Deus. Quando o Pascal disse isso, é melhor acreditar em Deus, isso aí não é argumento que reforce a existência de um Deus, e no caso aqui do Deus hebreu. Então, quando ele diz é melhor acreditar em Deus, ele não está dizendo que Deus existe.
Tanto é que você vai ver aqui os desdobramentos. Então o Pascal é assim, ele diz que é melhor acreditar em Deus. E vamos colocar aqui o Deus da Bíblia. É melhor acreditar em Deus. E ele joga aqui, ele faz a comparação. Ele pega o crente, aquele que acredita no Deus da Bíblia, e ele pega o ateu. Aí ele diz assim, peguemos o ateu aqui. O ateu não acredita em deuses, e por tabela no Deus da Bíblia. Então o ateu, ele não acredita em Deus. Agora, se Deus existir, não existir, o ateu não acredita em Deus. Se o Deus não existir, então o ateu nada ganha e nada perde. Agora, se Deus existir, o ateu está frito, porque vai ser condenado eternamente no fogo do inferno cristão, criado pelos cristãos, entendeu? Então o Blaise Pascal, ele faz assim, o ateu não acredita no Deus da Bíblia. Se o Deus da Bíblia não existe, o ateu nada ganha, nada perde. Agora, se o Deus da Bíblia existe, aí o ateu perde, ele vai para o inferno, o fogo eterno. Já o crente não. Diz o Pascal que o crente, se Deus não existe, aquele que acredita no Deus da Bíblia, se o Deus não existe, não perde nada, nem ganha nada. Agora, se Deus existe, aí então o crente, ele ganha o céu. Ele vai morar eternamente no paraíso celestial. Entendeu? É isso aí, essa aí a formulação do Blaise Pascal. É por isso que ele diz que é melhor acreditar em Deus. Então isso aí, você vê facilmente, que não é argumento a favor da existência de um Deus, pelo próprio Blaise Pascal. Tanto é que ele trabalha com a hipótese, Deus não existe e Deus existe. Para o ateu, se Deus não existe, o ateu não perde nada. E se Deus existe, o ateu será castigado. Já para o crente, se Deus não existe, então o crente não perde nada. E se Deus existe, aí o crente ganha o céu. Então é por isso que ele diz, o Blaise Pascal, que é melhor acreditar em Deus. Ele não está dizendo que Deus existe, entendeu? Mas em livros religiosos, principalmente evangélicos, que levam os leitores ao erro, aí os evangélicos pensam que isso aí é argumento a favor da existência de Deus. E não é. Tanto é que o Blaise Pascal trabalhava com as duas hipóteses, em Deus não existindo e em Deus existindo. Entendeu aí? A primeira coisa logo, isso aí não é argumento para a existência de Deus, do Deus da Bíblia ou qualquer Deus, entendeu? Mas em livros religiosos, isso aí aparece como argumento. É o que eu digo, não existe um argumento sequer a favor da existência de deuses, da Bíblia, do Corão ou de qualquer religião. Não existe argumento algum que prove a existência de qualquer Deus. Deus ou deuses são um produto da imaginação humana. É o homem que cria deuses conforme sua cultura. Então vamos aqui. Então aí tudo bem sobre o Blaise Pascal, não é? Matemático francês, inventor, escritor e teólogo católico cristão, teólogo cristão. Então muito bem, eu apresentei aí a aposta de Pascal, que não é, repito, prova, argumento algum sobre a existência de um Deus, até mesmo o Deus da Bíblia. O Pascal não está dizendo isso, que o Deus da Bíblia existe. Ele está com duas hipóteses. Se o Deus da Bíblia existe e se o Deus da Bíblia não existe. Então ele disse que é melhor acreditar porque se o Deus da Bíblia existe, o crente tem a ganhar o céu. Já o ateu nada tem a ganhar. É isso aí que ele diz, gente. Você entendeu? Então vamos lá. Então vamos aqui mostrar 4 pontos, derrubando aí, mostrando a fragilidade dessa aposta de Pascal. É melhor acreditar em Deus. Certo?
Então vamos mostrar aqui, isso aqui é fácil, você vê isso aí. Então a primeira coisa, o que que é? Ele diz assim, é melhor acreditar em Deus. Ora, o acreditar, você acreditar em alguma coisa, isso aí, gente, não depende de você. É uma coisa que vem espontaneamente. Você não diz, eu vou acreditar naquilo. Não. Não existe isso, você decidir acreditar em alguma coisa. Não existe isso. Isso é loucura. É melhor acreditar nisso. Não. Você não existe isso de é melhor acreditar nisso. É melhor acreditar no Deus da Bíblia. Não existe isso. O acreditar, ele é espontâneo. Ele não é calculado. Você diz assim, vou comer uma feijoada. Você decide isso aí. Vou comer uma feijoada. Sábado que vem vou a um clube. Você decide isso aí. Mas você não decide o acreditar. Você não diz assim, amanhã vou acreditar nos deuses dos indianos. Amanhã vou acreditar no Deus Alá dos muçulmanos. Você não diz isso. Porque não existe essa decisão para o acreditar. Olha a primeira falha aí dessa aposta de Pascal, quando ele diz, é melhor acreditar no Deus da Bíblia. Entendeu? Essa aí é a primeira falha. Vamos agora ao segundo ponto. Você tem aqui, no segundo ponto, vamos ver aqui. Você diz, eu acredito, eu vou acreditar, você diz assim, eu vou acreditar, ou eu acredito no Deus da Bíblia. Porque eu acreditando no Deus da Bíblia, quando eu morrer, se o Deus da Bíblia existir, então eu ganharei um prêmio, eu ficarei no céu. Eu não receberei uma punição. É o que diz aí o Senhor a Ana Cristina, que é melhor ela acreditar no Deus da Bíblia. Porque quando ela morrer, a Ana Cristina, e se o Deus da Bíblia existir, ela ganhará um prêmio. Já ele está dizendo a Ana Cristina que se ela não acreditar no Deus da Bíblia, quando ela morrer, ela vai para o inferno, o fogo eterno. Então ela só tem a perder, como ateia. Veja aqui a maluquice. Ora, quando você diz isso, não, eu vou acreditar no Deus da Bíblia. Porque eu acreditando no Deus da Bíblia, eu escaparei de uma punição. Eu não serei condenado ao inferno, ao fogo eterno. Então eu vou acreditar. Quando você diz isso, meu amigo, você está com uma crença falsa. Uma crença completamente compromissada. Você está crendo em um Deus, você decide, entre aspas, você decide acreditar no Deus da Bíblia para evitar uma punição lá na vida espiritual. Então você está acreditando nesse Deus, não porque ele exista realmente, mas na hipótese de ele existir, você estará livre de uma punição. Então você está acreditando em um Deus para não ser punido depois. Isso não é crença, meu amigo, sincera. Isso é crença falsa. Isso é crença compromissada. Isso é crença condicional. Você está acreditando em um Deus, não porque ele realmente exista, mas você está acreditando em um Deus porque você está querendo no futuro, na vida espiritual, você está desejando não receber uma punição, você quer receber um prêmio. Então essa sua crença, ela é ofensiva. Essa sua crença, ela não é uma crença realmente fidedigna. Ela é uma crença apenas para que você escape de uma punição. Então, se eu vou ser punido no futuro por não acreditar nesse Deus, então eu vou acreditar nele para evitar essa punição. Você não está sendo honesto consigo mesmo.
você não está sendo honesto consigo mesmo. Pensa nisso. Não está sendo honesto consigo mesmo. Sua crença está condicionada à não punição. Eu vou acreditar em um Deus, porque senão eu posso ir para o inferno. Então só por isso eu vou acreditar em um Deus. Uma crença falsa. E se seu Deus for onisciente, ele vai ficar com raiva de você, porque você está acreditando nele apenas para evitar uma punição. Viu aí? O seu Deus, se ele for onisciente, ele vai ficar com raiva de você, porque ele sabe que você está acreditando nele apenas para evitar uma punição. Já o ateu não. O ateu é honesto. O ateu é honesto. Ele não acredita em deuses. E ele não está preocupado em receber alguma dádiva, algum prêmio. O ateu, ele é honesto. Já esse crente, que diz que deve acreditar em Deus para evitar uma punição, esse crente é falso. E a crença é falsa. Viu aí? Mais um ponto aqui que eu anotei. Muito bem. E esse senhor aí que falou para a Ana Cristina que ela deve acreditar em Deus, porque ela, acreditando em Deus, nada tem a perder, porque se Deus não existir, ela não perde nada. E se Deus existir, ela perde, porque ela vai para o inferno, o fogo eterno. Então ele diz aí, o cristão, para a Ana Cristina, que ela deve acreditar, porque se Deus existir, ela não vai receber uma punição. Então, o que o cristão diz é tudo relacionado ao medo, a uma punição futura. A crença do cristão é falsa, porque ele acredita em Deus, porque se Deus existir, ele estará livre de uma punição. Isso é crença falsa, desonesta. É simples explicar isso. Agora o outro ponto aqui. Ele diz aí para a Ana Cristina que é melhor acreditar no Deus da Bíblia. Tá bom. Então vamos supor que o Deus da Bíblia não exista. O cristão aí, o crente morre. O cristão morre. Esse cristão que falou para a Ana Cristina, ele morre. E lá ele vê um Deus. Só que não é o Deus da Bíblia. É o Deus dos muçulmanos, o Deus Alá. Ele vai encontrar o Deus Alá. E aí? Esse cristão que falou para a Ana Cristina, veja bem, ele diz que acredita em Deus para evitar uma punição futura. Aí ele morre. E o Deus que existe lá não é o Deus dos hebreus, é o Deus dos muçulmanos, o Deus Alá. E aí? A crença do cristão não resolverá nada. Ele acreditou em Deus, morreu, chegou lá e encontrou o Deus Alá e não o Deus hebreu. Acreditou no Deus errado. Lascou-se. O Deus Alá vai mandar o crente, o cristão, para o fogo do inferno, o islamismo. O Deus Alá vai mandar o crente, que acreditava no Deus da Bíblia, para o inferno também, mesmo acreditando em um Deus. Porque ele não acreditou no Deus Alá. Ele não leu o Corão, e sim a Bíblia. Ele não adorou a Maomé, e sim a Jesus. Então, veja bem, o crente disse a Ana Cristina que ela deve acreditar em Deus. E ele, morrendo, vai se encontrar com Deus. E o Deus lá que ele encontra é o Deus Alá, não é o Deus hebreu. E aí o cristão se lasca da mesma forma que o ateu. Entendeu? Então veja que isso não é argumento. É apenas uma ingenuidade da afirmação do cristão. E aqui o outro ponto, o quarto e o final. O cristão diz aí para Ana Cristina, olha Ana Cristina, você deve acreditar no Deus da Bíblia. Porque se ele não existir, tudo bem, você não perde nada. Mas se ele existir, você vai para o inferno. Já eu não, eu sou crente, eu acredito no Deus da Bíblia. Se ele existir, se ele não existir, eu como crente, nada perco. E se ele existir, eu ganho. Então o crente só tem a ganhar e o ateu só tem a perder. Não! Veja bem aí outro exemplo agora, o último. Veja bem, o Deus, você crê em um Deus. Para você, esse Deus aí, ele castiga aquela pessoa que não acredita nele. Veja bem, então esse Deus aí só pode ser um Deus com deficiência mental profundamente séria. É um Deus que precisa ser internado rapidamente,
no hospital psiquiátrico, sob a administração do psiquiatra brasileiro Augusto Cury. Quando você diz que o seu Deus castiga, condena eternamente ao fogo do inferno uma pessoa que não acredita nele, você aí perdeu o juízo. Você perdeu o juízo, como diz aqui o Sigmund Freud. Você está fazendo uso de fundamentações miseráveis para seu juízo. Você se contenta com fundamentações miseráveis. Ora, você dizer que uma entidade qualquer, uma entidade, ela condena ao fogo do inferno eternamente quem não acredita nela, apenas por não acreditar, então essa entidade é completamente maluca. Não tem juízo. Entendeu? Não tem juízo, porque ninguém pune uma pessoa apenas porque acredita ou deixa de acreditar. Ninguém deve ser punido por não acreditar ou por acreditar. Entendeu? Porque o acreditar, eu digo, ele não é do nosso controle. Ninguém diz, eu vou acreditar naquilo. Se você não acredita, não adianta, você não vai acreditar. O acreditar, ele não é maleável, ele não é controlado pelo homem. O homem acredita ou não acredita. Você não pode ser obrigado a acreditar. Você não pode ser obrigado a desacreditar. Então, se o seu Deus é um Deus castigador, que vai condenar ao fogo do inferno eterno todas as pessoas que não acreditam nele, então seu Deus perdeu o juízo há muitos anos, há muito tempo. Entendeu? É um Deus completamente sem juízo, porque vai condenar uma pessoa apenas porque ela não acredita nele. A gente condena pessoas que matam, que estupram, que roubam, que furtam, que cometem latrocínio, etc. Aí sim, pessoas merecem ser punidas. E mesmo assim, não eternamente, como nós temos aqui no Brasil. Então, quando você diz que seu Deus é um Deus castigador, que vai condenar ao fogo do inferno eternamente todas as pessoas que não acreditam nele, então seu Deus é completamente maluco. Tão maluco quanto você. Entendeu, gente? Então veja bem aí, e esse senhor que falou para a Ana Cristina que é melhor acreditar, porque se Deus existir, ou se Deus não existir, o ateu não ganha nada. Já o crente ganha, se Deus existir. Então, esse cristão aí diz que o Deus em que ele acredita, que é o Deus da Bíblia, é um Deus bom. Então, esse cristão não conhece a Bíblia. O cristianismo é uma doutrina completamente doentia. E a punição do cristianismo é, se você não acreditar em Jesus como seu salvador pessoal, você vai para o fogo do inferno eternamente. Isso é loucura. Isso aí é a doutrina cristã, que o Rubem Alves dizia que é uma doutrina fundada em absurdos. Um teólogo que foi cristão fervoroso. Então, a doutrina cristã é completamente maluca. Ela manda para o inferno aquela pessoa que não acredita em Jesus. Isso é loucura. Ninguém deve ser punido por não acreditar ou por acreditar. No mundo hoje nós temos 7 bilhões de pessoas. 7 bilhões. 2 bilhões aí de cristãos. 2. E cristãos que brigam entre si. Mas aí 2 bilhões. Então temos aí 7 bilhões de pessoas no planeta Terra hoje. Menos 2 bilhões, sobram quanto aí? 7 menos 2. 5, não é isso? 5 bilhões. Então 5 bilhões de pessoas que não são cristãs hoje, todas serão condenadas ao fogo do inferno pela doutrina do cristianismo. Uma loucura total. Veja a loucura. 5 bilhões de pessoas serão condenadas simplesmente porque não acreditam no Deus da Bíblia, não acreditam em Jesus, e por isso serão condenadas. Que absurdo, gente. Esse senhor que falou para a Ana Cristina, com todo respeito, está mais perdido que cego em tiroteio. É assim que se derruba uma fala que não tem sustentação alguma. Então ele diz aí para a Ana Cristina, e eu quero que a Ana Cristina mostre meu vídeo a ele,
Porque se ele quiser aqui tratar de Bíblia, amanhã ele será um ateu facilmente. Então, veja bem, ele diz uma coisa para Ana Cristina que não é dele, é a aposta de Pascal. Pascal, que era teólogo católico, dizia, é melhor acreditar em Deus. Isso aí não é argumento a favor da existência de Deus, porque Deus algum existe e não existe um argumento sequer para a existência de qualquer Deus. Quem cria deuses é o homem e nada mais. Então, o Pascal dizia aí, nessa formulação dele, ele não está dizendo que Deus existe. Tanto é que o Pascal trabalha com as duas hipóteses. No caso de Deus existir e no caso de Deus não existir. Entendeu? Isso aí nos livros evangélicos, eles apresentam isso aí como se fosse um argumento a favor da existência do Deus hebreu, o que é uma piada. E os fiéis acreditam porque não têm conhecimento suficiente para ver a verdade. Então, resumindo, o senhor aí cristão disse a Ana Cristina que ela é melhor acreditar em Deus, porque se Deus não existir, ela não perde nada. Agora, se Deus existir, ela perde, ela vai para o inferno, porque é ateia. Já ele não, ele é crente, se Deus não existir, ele não perde nada. E se Deus existir, ele vai para o céu, ganha um prêmio. Então a crença do cristão é uma crença falsa, porque está crendo em um Deus, admitindo a hipótese de se esse Deus não existir, nada perde. Agora, se esse Deus existir, aí o crente ganha, vai para o céu. Então a crença do crente é uma crença completamente falsa. É uma crença falsa, fingida. Ela está crendo apenas com medo de que se Deus existir, não receberá um castigo. Isso, o crente é falso. O ateu não. O ateu é verdadeiro. O ateu é honesto, porque ele diz que Deus algum existe. Pouco importa aí com os deuses castigadores. O ateu, ele é honesto. Ele diz, Deus algum existe. Já o crente não. Eu vou acreditar em Deus, porque se Deus existir, aí eu receberei um prêmio. Viu aí? Uma crença, ela é condicionada a um prêmio. É isso aí, gente. A crença é condicionada a um prêmio. O crente, ele passa a acreditar em uma divindade com medo de que, se essa entidade existe, vai castigá-la se não acreditar nela. É uma maluquice total. E o Senhor aí diz a Ana Cristina que acreditar em Deus, ele não perde nada com isso. Claro que perde. Primeiro porque deuses são um produto da criação humana. É o homem que cria deuses. E quando ele passa a acreditar em um Deus qualquer, e principalmente quando ele entra numa igreja, porque cada igreja tem suas regras diferentes. Então, quando um homem passa a acreditar em um Deus qualquer e pertence a uma determinada entidade religiosa, igreja, esse homem passa a pensar como essa igreja. E ele vai ter muitas privações na vida. E muitos atos aí que ele vai praticar completamente irracionais. Por exemplo, se ele entra numa testemunha de Jeová, ele acredita em Deus, e ele entra numa testemunha de Jeová, ele ali vai ter uma visão completamente errônea da existência humana. Ele, na testemunha de Jeová, ele vai, por exemplo, criticar a transfusão de sangue. Transfusão de sangue salva seres humanos. Então, um homem que acredita em Deus e entra numa testemunha de Jeová, ele vai criticar a transfusão de sangue que salva vidas. Então, acreditar em Deus é algo nocivo, faz muito mal à saúde, faz muito mal ao cérebro humano acreditar em deuses. Ele diz para Ana Cristina que acreditar em Deus não faz mal a alguém. Claro que faz. Depende da igreja a que ele pertença. Se ele vier para a Adventista do Sétimo Dia, ele, desempregado, se aparecer um emprego com trabalho no dia de sábado, ele não vai aceitar o trabalho, porque ele é adventista, ele respeita o dia de sábado, mas uma loucura religiosa. Então veja, uma loucura religiosa
criada por uma igreja, vem a prejudicar um cidadão. Ele acredita em Deus, entra na Adventista, é contra o trabalho no dia de sábado, e ele vai recusar trabalhar no dia de sábado. Então essa igreja, essa crença em Deus, está prejudicando esse senhor aí, essa pessoa. Como é que acreditar em Deus não faz mal a ninguém? Claro que faz. Claro que faz. Você entra numa igreja evangélica, você é orientado a pagar dízimos, ofertas e doações para a igreja evangélica. As igrejas evangélicas estão tirando dinheiro de você, dinheiro que vai faltar na sua família, porque coloca na sua cabeça que Deus criou o dízimo, que você tem que pagar o dízimo, senão vai para o inferno. Você passa a acreditar numa maluquice dessa. Você está acreditando em Deus, está numa igreja, isso aí está fazendo mal a você. A igreja está sugando o dinheiro seu. Isso aí é um mal, um dinheiro que vai faltar em sua casa. Então, como dizer que acreditar em Deus não faz mal a alguém? Claro que faz. Você vê a história do cristianismo, cristãos ali matando também judeus, né? Cristãos matando judeus, matando pessoas que não acreditavam no Deus, não acreditavam no Deus da Bíblia. Você vê fora do Brasil aí, cristãos sendo assassinados, por exemplo, lá no Egito, cristãos cóptas assassinados por fiéis do islamismo, radicais islâmicos, matando cristãos porque acreditam também no Deus deles, no Deus Alá. Então veja, como dizer que acreditar em Deus não faz mal a ninguém, não é nocivo? Claro que é nocivo. Então esse senhor que falou para a Ana Cristina, lamentavelmente, com todo respeito, só falou coisas sem fundamentação alguma, dizendo que é melhor acreditar em Deus. É melhor acreditar em Deus porque se Deus existir, o crente receberá um prêmio e o ateu não. Bobagem e nada mais, gente. É como Freud diz, o homem que entra numa religião, ele faz uso de fundamentações miseráveis para seus juízos, para sua tomada de partido. Repito, o homem que entra numa religião faz uso de fundamentações miseráveis para seu juízo, para sua tomada de partido. E foi o que fez o senhor aí, o cristão, que deu esse conselho a Ana Cristina. Gostaria até de que a Ana Cristina passasse esse meu vídeo para esse cristão assistir e para que ele comente a minha página no YouTube, que aí eu vou fazer vídeos para ele sobre a Bíblia. E aí, amanhã ele será um ateu fervoroso. Muito obrigado. Então, a religião foi criada para prender o gado. O gado não pode pensar. Psst. O gado não pode pensar. O gado jamais pode pensar. Pronto, é isso. Né? Porque a maioria das pessoas que eu conheço, que são de dentro da igreja, os que têm estudo são tudo mala. Mala, você sabe o que é mala? Vocês sabem o que significa mala aqui na Paraíba? São mala, tá? São mala. E os coitadinhos que ficam no banco, a maioria são analfabetos. Eles não lê. Eles vai com a Biblinha debaixo do braço, mas não lê. Só aqueles versículozinhos que convém a eles, que eles induzem, tá? Olhe, pense numa classe que eu não tive o prazer. Eu não tive a satisfação de conhecer.